Bom, boa tarde. Nas aulas anteriores, gravitacionais, de onda, depois entender como que as ondas gravitacionais são emitidas. Ixi, não tá dando pra te ouvir. Acho que eu caí um pouquinho aqui. Voltei. Eu acho que foi conexão mesmo. É, aí foi, né? Compartilhou de novo? Sim. Essa não. Ok, beleza. Então, a gente vai ver um pouco sobre como que é analisado esses dados de ondas gravitacionais. Bom, então, isso aqui é uma breve revisão do que a gente viu ontem, né? Os interferômetros, ou os detectores de ondas gravitacionais, são interferômetros do tipo Michelson, mas eles têm uma cavidade Fabry-Perot, que é para aumentar a sensibilidade, então, aumentar a potência do nosso laser, e daí com isso, a, aumentar a sensibilidade do instrumento. A gente pode definir o nosso strain como sendo proporcional à diferença no tamanho dos braços detectores sobre o seu tamanho. E o dado que a gente tem, então, ele é uma série temporal. Aqui tem uma série temporal genérica, tá? Mas o output do detector, então, devido aos ruídos, ele é composto por uma parte em que a gente tem o HT da onda gravitacional, mais uma parte que é o ruído devido à sensibilidade do nosso instrumento. Bom, então geralmente o tratamento que a gente faz com os nossos dados é o seguinte: a gente tem a nossa série temporal e uma das principais informações que ela traz para a gente e também o formato da onda, então a gente chama de waveform. Mas a gente pode fazer uma transformada de Fourier e analisar esse dado na frequência. Então a gente faz isso para descobrir quais frequências estão presentes nesses nossos dados e dessa forma a gente tem o que a gente chama de Power Spectral Density e ela está descrita aqui. Se vocês se lembrarem, ela é bem parecida com o plot de sensibilidade do nosso detector. Mas a gente também pode trabalhar com a amplitude spectral density. Então a gente tem a PSD e a ASD. Esses dois tipos de plot aqui, eles estão dando a mesma informação para a gente. A diferença é que quando a gente passa daqui para cá, a gente faz como se fosse um reescalonamento. Então a gente muda a escala aqui. E daí assim a gente pode analisar o nosso dado de onda gravitacional no espectro da frequência com uma escala compatível com a amplitude de onda gravitacional. Então, daqui para cá, a gente está meio que fazendo reescalonamento. E esse tipo de informação, ele serve para informar para a gente quais frequências a energia ou a potência dos dados está concentrada. Então, a gente tem uma série temporal, podemos conseguir informações através dela, mas a gente também consegue informações fazendo uma transformada de Fourier e transformando esses dados para o espectro de frequência. E eu havia mencionado ontem, a gente tem esses picos aqui, eles também aparecem nos plots de sensibilidade do nosso detector, e a gente chama eles de linhas espectrais. E eles indicam ruídos concentrados em frequências bem específicas. Bom, então vocês devem imaginar, já que o que sai do meu detector é uma combinação do meu sinal de onda gravitacional mais um monte de ruído, a gente tem algo parecido com isso daqui, ó. Então a gente tem aqui o nosso dado de onda gravitacional, que está em preto aqui no fundo. E, como vocês podem ver, olhando para ele aqui, a gente não consegue, com o olho, assim, dizer onde que está o meu sinal de onda gravitacional. Eu espero que tenha uma onda parecida com essa daqui, ó, em que a minha frequência ela vai aumentando no decorrer do tempo e daí tem um pico de emissão, depois tem a parte do ring down e cessa. Então a gente tem uma técnica chamada matched filtering, em que a gente passa pelo nosso sinal aqui vários modelos de onda. E esses modelos, eles são modelos teóricos. E aqui a gente fica acompanhando a razão sinal-ruído enquanto a gente passa, não só um modelo, mas um conjunto de modelos, tá, de onda. E daí deixa eu só esperar recomeçar aqui para mostrar para vocês. Quando a gente encontra um match entre algum modelo de onda, né, entre um waveform e o nosso sinal ali, a gente tem um pico na razão sinal-ruído.
que vai aparecer logo mais. Então, a gente tem um pico na razão sinal-ruído. Então, esse pico, ele acontece quando a gente encontra um modelo de waveform o mais próximo possível daquele sinal de onda gravitacional. E esses modelos, eles levam em consideração uma série de combinações de parâmetros da fonte para serem gerados. Deu uma cortadinha no áudio. Qual foi A a gente última encontra, parte que vocês ouviram? a gente encontra esse pico quando. Ah, então tá. A gente encontra esse pico quando tem um match entre o formato da onda aqui, teórica, e o nosso sinal de onda gravitacional. E esses modelos de onda, esses waveforms, eles são desenvolvidos levando em consideração uma série de combinações de parâmetros de fonte. Mas não acaba aí. Então, aqui tem um fluxograma que resume bem como que é todo o tratamento de dados. Então, nós temos o nosso interferômetro. Uma vez que tem um sinal aqui, né, é detectado um sinal, a gente tem que fazer uma conversão da saída eletrônica do detector para o strain, HT. Depois disso, esse HT ele é passado para a caracterização do detector e a validação de qualidade daqueles dados. Então, vai ser feita uma análise se tinha algum fator ambiental, se teve algum bug no sistema, se tem algum ponto ali que tem que ser levado em consideração em relação a esse sinal. Uma vez que ele passa por essa fase aqui, a gente entra para uma parte chamada whitening, que ele basicamente vai reescalar os dados para reduzir o peso das frequências muito ruidosas. E isso vai tornar possível vai tornar um possível sinal mais fácil de ser identificado. Uma vez que a gente passa por esse tratamento aqui, a gente vai para o template matching, então, que é o matched filtering. Se a gente encontra um modelo que dá match com um sinal que apareceu lá no meu detector, ela é emitido um alerta de uma possível detecção de uma fonte gravitacional. Então, até aqui, a gente não confirma se houve ou não uma detecção de sinal. Então, quando o pipeline ele encontra uma correspondência que é suficientemente forte entre os dados do template, o matched filtering, ele vai produzir um trigger ou um alerta. Os triggers que têm mais significância, eles vão ser tratados como sinais candidatos que foram identificados. Antes da gente validar isso, a gente tem que verificar se apareceu em mais de um detector, porque a gente sabe que a gente faz isso considerando o tempo que demorou para o sinal de onda gravitacional chegar em um detector em relação ao outro. A gente sabe a distância dos detectores, a gente sabe que a onda gravitacional ela se propaga à velocidade da luz, então a gente consegue saber o tempo, o intervalo que ela vai levar para chegar de um detector até o outro. Então a gente vai observar se os tempos de chegada eles são compatíveis, se a forma física é plausível, se não existe contaminação instrumental e se a qualidade dos dados é adequada. E daí sim o evento vai ser validado, depois de todo esse processo aqui. E a gente também vai levar em consideração outros instrumentos que ficam ao redor do nosso detector, como sismômetros, acelerômetros, para eles verem, que são sensores ambientais, né? Para eles verem se estava acontecendo alguma coisa no ambiente ali do detector que poderia ter gerado algo muito parecido com um sinal de onda gravitacional. Então, uma vez que o nosso evento é validado, aí sim a gente passa para a parte de estimativa dos parâmetros da fonte. E para isso a gente vai utilizar a análise bayesiana. E depois de passar por todo esse processo aqui, que esse sinal, que agora é identificado como sendo um sinal de onda gravitacional, vai entrar no nosso catálogo de ondas. Ah, e essa parte de parâmetros aqui vai depender da waveform que você que deu match com o seu sinal. Então, o tempo de análise ele pode variar de algumas horas a alguns dias, cerca de um dia, na verdade. Bom, então aqui tem um exemplo do primeiro sinal de onda gravitacional. A gente tem os nossos dados puros aqui. Quando a gente passa por um processo de whitening, a gente faz o reescalonamento. Então, é como se todos ficassem na mesma amplitude. E depois a gente passa um passa-banda, um filtro passa-banda. Então, a gente tem um intervalo de frequência em que o sinal ele está inserido e que a gente pode utilizar para descartar trechos do nosso sinal puro que não são informativos sobre aquela fonte. Então, depois da gente passar o passa-banda, a gente fica com um sinal de onda gravitacional aqui, que ainda tem um pouco de ruído, inclusive.
Bom, mas, além disso, né, depois de todo esse trabalho, a gente ainda tem alguns desafios. E parte desses desafios são chamados de glitches. Então, glitches são ruídos transientes que podem aparecer no detector e que eles vão mimetizar um sinal de onda gravitacional. Então, esses glitches, eles podem ter vários formatos diferentes, né? Esse chirp aqui, ele está mostrando o formato que a gente espera para um sinal de onda gravitacional. E daí a gente tem os glitches que aparecem. Esses glitches a gente não sabe, a princípio, a causa deles, a gente não consegue. Esse plot está mostrando para a gente que durante a corrida O4, a gente teve mais de 70 glitches por hora. Então, é uma taxa muito alta de glitches. Imagina você querer detectar um sinal de onda gravitacional, sendo que você tem 70 glitches por hora. Então, isso é um grande problema. Por exemplo, na detecção do GW170817, que foi aquela detecção multimensageira que eu comentei com vocês, a gente teve um glitch bem na hora da detecção. Então, tá vendo essa linha aqui no fundo? Essa linha aqui é o sinal de onda gravitacional. E o glitch aconteceu bem na parte próxima ao merger, ou seja, quando a gente tem um pico de emissão de onda gravitacional. Por sorte, esse glitch ele havia acontecido pouco tempo antes do sinal de onda gravitacional, e entre essa primeira ocorrência e essa ocorrência aqui, durante esse sinal, eles haviam conseguido tratar, digamos assim, os dados de forma que foi possível retirar esse glitch aqui, excluir ele depois. Bom, então a ideia da aula de hoje é que a gente tenha um hands-on, então que a gente trabalhe com alguns dados de ondas gravitacionais. Para isso, eu compartilhei com vocês o link do Colab. Eu vou mandar aqui no chat de novo, caso vocês não tenham. Bom, então uma coisa muito importante é que antes de iniciar o hands-on, vocês façam uma cópia desse notebook. Não façam nenhuma edição direto aí, porque senão a gente vai ter alguns problemas por estar sendo rodado no Colab. Então, vou pedir que vocês abram aí no computador de vocês e façam uma cópia. A gente vai estar utilizando as seguintes bibliotecas: o GWPy, o GWOSC, ou GOSC, o Matplotlib e o NumPy. Então, vocês podem instalar aí e depois importar. Então, a gente precisa de algumas informações. Antes de tudo, a gente precisa do tempo GPS. É como se ele mostrasse para a gente o exato momento em que o meu sinal de onda gravitacional ele ocorreu, que ele foi detectado, no caso. A gente pode escolher qual observatório que a gente quer levar em consideração. Então, o H1, ele é do Hanford, então o LIGO que está lá no estado de Washington. A gente pode considerar o L1, que é o LIGO Livingston, ou o V1, que é o Virgo. E daí a gente chama esse sinal aqui, né, o sinal referente a esse tempo aqui, através dessa função. Então, o meu strain, né, se eu chamar esse strain aqui, que é o meu HT, ele vai ser dado para mim em tempo de GPS. Só que olhando aqui para o tempo GPS, eu não sei dizer para vocês em que momento ele começou, em que momento ele terminou. Não é muito intuitivo para a gente. No dia a dia a gente não utiliza esse tipo de medida, né? Então, a gente pode converter para segundos. Convertendo para segundos, eu posso reduzir o tempo de duração desse sinal, que está sendo mostrado aqui. Bom, agora eu posso plotar a cara da série temporal que esse string tem. E ele tem essa cara aqui, ó. Então, aqui em cima, eu considerei o intervalo de tempo que eu quero analisar. Então, eu peguei esse tempo aqui de GPS, que seria um tempo central, e coloquei um intervalo de menos 16 segundos e mais 16 segundos. Então, estou levando em consideração cerca de 32 segundos aqui. E 32 segundos do meu sinal ou do output do HT do meu detector, ele tem essa cara aqui. Aí eu pergunto para vocês, vocês conseguem ver o sinal de onda gravitacional aqui? Podem responder no chat, se quiserem. Bom, não, né? A Não. gente não consegue ver aqui o sinal de onda gravitacional.
Então, a gente precisa fazer um tratamento desse sinal. Qual que é o próximo passo? Como que eu posso trabalhar esse sinal aqui? Alguém tem alguma ideia? Quer dizer, vocês têm um spoiler aí com vocês, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a ASD. Então, eu tenho essa função aqui para calcular a ASD. E calculando a ASD, eu tenho esse resultado aqui, ó. Só que olha só, aqui na apresentação eu mostrei que quando a gente calcula a ASD, era para a gente ter algo desse tipo aqui, ó. Por que que aqui eu tenho essa curva com as linhas espectrais e aqui eu tenho só uns picos aqui, né? Na frequência 0, frequência 1000 e na frequência bem próxima a 1500. Isso aqui tá falando, é uma pergunta, né? Isso aqui tá falando para mim que a gente tem ruído só nessas frequências? Bom, não. Na verdade, isso aqui é só uma questão de escalar. Então, se eu colocar, por exemplo, isso aqui na escala log, eu acho que eu vou ter que rodar tudo. Esperar um pouquinho. Aí foi. Então, se eu colocar isso aqui na escala log, eu tenho algo que se assemelha muito ao plot de referência que eu mostrei para vocês na apresentação. Se eu aplicar um corte aqui, ele fica bem mais parecido, né? Então, se eu limitar aqui a minha frequência, o meu range de frequência. Então, se eu limitar para o mesmo range que tem o meu plot de referência, ele fica bem parecido. Bom, então o primeiro passo para a gente tratar esse dado é fazer o whitening. Então, para isso, eu posso utilizar essa função aqui. Então, como vocês podem ver, eu tive um reescalonamento. Ainda não consigo ver o meu sinal de onda gravitacional. Eu posso passar um passa-banda. E daí, quando eu passo passa-banda, tem um pico aqui, né? Isso já me diz alguma coisa. Só que aqui ainda a gente não vê a forma característica da onda. Uma forma da gente conseguir visualizar isso é indo para o domínio tempo-frequência. Então, indo para o domínio tempo-frequência, eu tenho que fazer uma transformada que se chama transformada Q. E essa transformada aqui é uma técnica de análise, tá? E ela vai representar um sinal no domínio do tempo-frequência usando uma resolução que varia com a frequência. Então, aplicando essa transformada aqui, eu consigo construir um espectrograma em frequência e tempo que tem essa cara aqui. E o que isso aqui está dizendo para a gente? Alguém consegue interpretar essa imagem? E eu vou dar uma dica que lembrem das fases que um sistema binário passa durante a geração de ondas gravitacionais. Alguém quer arriscar? Tá começando em baixas frequências e tá aumentando aos poucos. E está aumentando aos poucos. E o que isso me diz em relação ao sistema binário ou vice-versa, né? Porque eles trabalham juntos. Então, ó, enquanto a minha sistema binário ele está orbitando o mesmo centro de massa, eu tenho uma frequência baixa. Conforme esses meus dois objetos que estão no sistema binário, e isso é um merger, exatamente, João. Então, conforme os sistemas binários eles perdem energia na forma de ondas gravitacionais, a sua órbita diminui, eles se aproximam, eles começam a girar mais rápido ao redor do centro de massa, ou seja, aumenta a frequência da onda, até que eles têm um merger e a gente tem um pico de emissão aqui. Então, o pico da frequência. Então, isso aqui é um formato característico esperado que a gente tem para ondas gravitacionais. Eu mostrei aqui na apresentação, por exemplo,
esse plot aqui, ó, em que eu falei que esse sinal aqui de trás é a onda gravitacional, né? Se a gente retirar o glitch aqui. Por que que esse sinal ele é tão longo, enquanto esse daqui do nosso plot ele é bem curtinho? Alguém consegue arriscar? Bom, a diferença é que, ó, eu falei que esse plot aqui é do GW17087. Eu tenho duas estrelas de nêutrons produzindo essa onda gravitacional. E sinais gerados por duas estrelas de nêutrons geralmente são mais longos do que os sinais gerados por buracos negros. Então, esse sinal a gente conseguiu detectar, ó, desde frequências mais baixas por muito mais tempo até que o merger acontecesse. Enquanto aqui, a gente só conseguiu detectar quando já estava muito próximo do merger. Então, é por isso que eu não tenho uma cauda aqui se estendendo para o lado esquerdo. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Não? Beleza. Então agora vai ser com vocês. Eu acho que a gente perdeu um pedaço do áudio. Eu coloquei aqui três aqui, caso uma Ok. mensagem aqui que meu áudio desconectou. Vocês conseguem me ouvir? Sim? Isso. Não, Ok. agora estamos ouvindo. Você Ah, parou no desculpa. momento que você falou, agora então é com vocês. Ah, E tudo aí bem. pareceu Então só agora é uma. com vocês. Perfeito, obrigada. Vão me avisando, porque aparece a mensagem aqui para mim, mas eu tenho que estar olhando para outra tela. Então, agora é com vocês. Eu coloquei alguns tempos de GPS aqui. Vocês podem focar nesses três primeiros, mas existem mais quatro aqui. E entre esses sinais, existem três tipos. Tem um sinal que é só ruído, ou seja, não tem nenhuma detecção ali, não tem nada. Tem um sinal que é um glitch, lembra, um transiente que imita um sinal de onda gravitacional. E tem um sinal real de onda gravitacional. Eu quero que vocês peguem esses tempos aqui, substituam lá no início do código e vocês tentem descobrir o que é o quê. Então, qual que é onda gravitacional, qual que é ruído e qual que é glitch. É como se vocês fossem validar esses eventos ou não. Caso vocês façam isso de maneira rápida e queiram explorar um pouco mais, aqui no final eu deixei três links diferentes. Então, o primeiro link é esse GraceDB. O GraceDB, ele é um site de alertas públicos de sinal de onda gravitacional. Então, aqui a gente tem todas as detecções de ondas gravitacionais. E se vocês clicarem aqui no código de cada uma delas, né? E isso aqui é a data, tá? Então, essa detecção, por exemplo, aconteceu em 17/11/2025, no finalzinho da última corrida. A gente tem a taxa de a razão sinal ruído, a gente tem o tempo de GPS de começo e fim do meu evento, a gente tem deixa eu ver se é localização céu. Deixa eu baixar aqui, deixa eu achar. A gente tem a informação de localização do céu. Aqui. Isso, acho que é esse. A gente tem a localização no céu. A gente tem informação da probabilidade de ter sido uma binária de buraco negro, de ter sido um sinal terrestre, né? Então, um ruído, de ter sido uma binária de estrelas de nêutrons, buracos negros ou de estrelas de nêutrons. Enfim, a gente tem uma série de informações sobre a nossa fonte. Se vocês abrirem o segundo link aqui, que é o GW-GOSC, ou GOSC, né? Esse aqui é um Open Source Center. Então, ele é bem interessante. Você pode abrir aqui o atual status dos detectores. Não vai ter nenhuma informação, porque os detectores não estão observando agora, mas a gente pode escolher aqui uma data. Eu tentei mais cedo e não funcionou. Acho que o site tá fora. Mas se eu pegar um período aqui, por exemplo, em que estava ocorrendo a observação,
Deixa eu ver se vai. Ai, não foi. Às vezes ele cai. Mas a gente consegue ver, por exemplo, os dois Laigos, o Virgo e o Cágora, a que distância eles estavam observando, se ele teve quedas na observação, ou seja, se durante o período de observação ocorreu alguma coisa que fez com que o observatório não pudesse detectar naquele momento. Então é bem legal, principalmente quando está ocorrendo observação, corridas, então. Inclusive, quando a gente trabalha em shifts, a gente tem que ficar observando esse site aqui. E ainda nesse GOSC, deixa eu colocar aqui, a gente consegue entrar aqui no GWTC, que são os catálogos de ondas gravitacionais, e a gente consegue ter acesso aos catálogos de detecções. Então, a numeração aqui corresponde às corridas, então a corrida 1, 2, a parte 2 é a corrida 2, a corrida 3, 4, enfim. E daí, abrindo aqui esse catálogo, você tem a lista de detecções, a que catálogo ela pertence, qual corrida que foi, o tempo de GPS, alguns parâmetros, então a massa primária, a massa secundária, a razão sinal ruído, a distância que essa fonte estava da gente, a massa total. Então, eu vou dar um tempo para vocês fazerem essa atividade aqui. Eu troquei alguns tempos em relação ao link que eu mandei ontem, porque eu pensei, bom, se alguém abrir o link, né, já vai ter feito e vai saber a resposta de cara. Então, eu troquei alguns dos tempos aqui. Eu vou dar, acho que uns 15 minutos. Eu acho que o áudio tá cortando de novo. E deixa eu sugerir pausar a gravação Talvez durante sejam esse tempo. suficientes. Vou levar em consideração os três. Oi? Qual foi a última coisa que você ouviu? Você tinha falado que você ia dar um tempo de uns 15 minutos Ah, e. sim, isso. Isso, para vocês, então, fazerem a classificação, verem o que, que é ruído, o que, que é fonte, né? Sinal real de onda gravitacional e o que, que é glitch, de cada um desses daqui. Caso vocês façam isso de maneira muito rápida, antes dos 15 minutos, eu encorajo vocês a virem aqui no catálogo e escolherem alguma fonte aqui. E tentarem ver qual que é o formato aqui no espectrograma. Opa, aqui no espectrograma. Então, para não ficar 15 minutos em silêncio, eu vou pausar a gravação. E caso vocês tenham alguma dúvida, durante esses 15 minutos eu fico aqui à disposição também para responder. E daí, no final, a gente vai fazer juntos aqui. Só que quem vai falar para mim se é ruído, se é sinal e se é glitch são vocês. Então, podem começar, pessoal. Agora são 15h40, então 15h55 a gente discute os resultados. Alguém ficou com alguma dúvida? Tanto da parte do código quanto essa parte aqui? A parte teórica? Não? Então, tudo bem. Então, vou dar 15 minutos para vocês. Se alguém precisar de ajuda com alguma coisa, é só dar um alô. Tá, pode ser. Mas Por favor. deixa eu já te habilitar também, just in case. Tá. Aí, obrigada. Ok? Isso. Então, agora a gente vai discutir Ok. o que é o que. Então, aqui você colocou o primeiro, Nicolas? Esse aqui eu acho que é o primeiro. Deixa eu ver o Isso. número de novo. Isso, ele é o primeiro, mas eu tô no Louisiana. Baixar. Tá, tudo bem. Não, não tem problema. Então, quem quer dizer, dar o veredito se o primeiro tempo GPS que estava listado lá é sinal, ruído ou glitch? Alguém se habilita? Se não quiserem abrir o microfone, pode ser no chat também, não tem problema. Então, você poderia, por favor, Nicolas, ir até lá embaixo?
até o Uhum. espectrograma, por gentileza? Então, baseado nisso daqui, pessoal, o que vocês diriam que a gente está vendo? Alguém quer arriscar? E- Pode falar. é, eu tô primeiro dando chance deles falarem isso. Mas eu diria que é um glitch. Você diria E que é um glitch? parece Você ser uma tentou coisa. colocar esse em outro detector para comparar? Eu tinha visto no começo no Hanford e me parecia não ter nada. No Louisiana que eu achei que tinha alguma coisa estranha. Deixa ele voltar pro Hanford agora. Mas no Hanford eu tava com uma faixa diferente de tempo e frequência. Tá, deixa eu SD, pronto. Isso. Eu acho que talvez nem precisava dos do meio, né? Podia ter pegado só o Strange Death. Isso. Então, olha só, por que eu pedi para ele colocar outro detector também? Porque uma das formas da gente verificar se é um sinal ou não é a gente comparar o que é observado em um detector e o que é observado em outro detector ao mesmo tempo. Então, quando a gente foi lá para o Livingston, a gente tinha duas regiões aqui bem próximas da frequência 10, um pouco acima, na verdade. E aqui no Hanford, a gente tem esse espectrograma. Ou seja, esse é o Hanford, né? No Hanford, eu Isso. tenho só ruído. Não aconteceu nada. Já no Livingston, apareceram duas regiões muito bem demarcadas no meu espectrograma. Mas por que será que o Nicholas falou que aquilo era um glitch e não um sinal de onda gravitacional? Porque a gente sabe a cara, o que esperar de um sinal de onda gravitacional, né? Já o glitch não, o glitch é algo que vai aparecer aqui na frequência, em frequências demarcadas, e não vai ter o formato característico de chirp. Então, esse primeiro GPS, ele é de um glitch. Agora, se a gente colocar o segundo tempo de GPS, e daí eu vou pedir para você selecionar o Livingston, por gentileza. Uhum. Depois. Ah, e se alguém chegou numa conclusão diferente da que a gente está discutindo aqui, por favor, digam, né? Para a gente ter uma discussão. É. É Eu acho que ele só precisa do Strain direto, né? Ele não precisa. isso. Agora, isso daqui. Alguém tem alguma ideia? O João mandou no chat agora que ele classificou como ruído.
Alguém? Todo mundo acha que é ruído? Nesse caso, Eu. pode falar. A opinião no chat é ruído. A minha opinião ainda é glitch, porque ele está muito localizado no tempo e em frequência. Isso. Então aqui a gente tem um glitch. Aí vocês podem me perguntar: bom, tá bom, mas como que eu difiro o ruído do glitch? Então, gente, o glitch ele não vai aparecer em todos os detectores ao mesmo tempo, diferente de um sinal de onda gravitacional. Assim, tenho que fazer aqui parênteses. Nem todos os detectores vão detectar o mesmo sinal de onda gravitacional. A gente espera que todos consigam detectar, mas eles têm range de distâncias diferentes, né? Então, se essa fonte de onda gravitacional estiver dentro de um mesmo range, dos três, no caso, os três são passíveis de detectar, mas eles também precisam estar no estado que a gente chama de lock, que é quando ele está em estado de observação. Pode ser que um esteja e o outro não esteja. Também tem esse caso. Mas os glitches, eles ocorrem em um detector e não ocorrem no outro. Entendeu? A não ser que seja, sei lá, um terremoto ou alguma coisa assim. O terremoto vai aparecer como ruído, na verdade, né? Mas a não ser que seja algo que seja passível de ser sentido em dois ou três detectores, a gente não espera ver um glitch o mesmo glitch, né, em dois detectores ao mesmo tempo. Então, aqui, para o LIGO Livingston, nós tivemos um glitch. Mas se a gente selecionar lá em cima o Hanford, provavelmente esse glitch não vai aparecer. Que foi o que aconteceu no GPS anterior, né? Então, no GPS anterior, em um observatório nós tivemos ruído, e em outro observatório nós tivemos um glitch. Enquanto ele vai executando, você tinha falado no começo que a gente ainda não sabe de onde vem os glitches? Ou eu vi Isso. errado? Então, assim, a gente consegue descobrir depois que ele acontece. A gente não consegue prever um glitch de ocorrer. Então, por exemplo, quem trabalha nessa parte se chama DCHAR, que é Detector Characterization. Então, é um grupo que ele vai buscar correlações entre sinais que aparecem no canal gravitacional, que é a parte do detector que o strain vem, e outros canais auxiliares. Então, uma vez que um glitch apareceu no detector, começa-se a tentar fazer correlações. Então, será? Ó, aqui não tem glitch nenhum, né? Aqui tem muito ruído, na verdade. Então, é um ruído, mas é um ruído pro Hanford. É o Hanford que tá agora, né? Isso. E é um glitch pro Livingston. Mas voltando à sua pergunta, Nicolas. Então, depois que um glitch acontece, tenta-se buscar a razão desse glitch ter ocorrido. Então, por exemplo, vamos supor, está tendo uma variação de potencial que dá um pico. Aí, esse pico gera um glitch. Estou dando um exemplo aleatório aqui, tá? Uhum. Então, a gente pega o momento em que o glitch apareceu no detector, vai lá nos canais auxiliares, que estão conectados a todos os instrumentos que eu citei, né, como exemplifiquei anteriormente. Então, sismômetro, acelerômetro, magnetômetro, e vê se esses instrumentos auxiliares detectaram alguma coisa. Você meio que compara a escala temporal, se eles ocorreram no mesmo tempo. Se ocorreu no mesmo tempo, provavelmente tem uma correlação aí. Uhum. Então é mais ou menos isso que faz. Aí, uma vez que descobriu a causa, né, a gente tenta. Desculpa, gente. A gente tenta ver se tem como mudar aquilo ali, se tem como evitar ou não. Tem coisas que dão para evitar e tem outras que não. Tem uma pós-doc aqui no grupo, a Tabata, que ela trabalha com essa área especificamente para o Livingston, né? Então esse trabalho é separado também de detector para detector. E ela cita vários exemplos super interessantes em que eles tentam mitigar esses glitches e atualmente ela vem trabalhando junto com o doutorando a categorização desses glitches de acordo com a sua morfologia. Então é bem interessante. E agora vamos para o último sinal GPS. Respondi sua pergunta? Antes de Sim, tudo? obrigado. Tá, perfeito. Esse aqui tá no Hanford.
E agora? Alguém tem algum palpite? Isso mesmo. Esse é um possível sinal de onda gravitacional. Então, se a gente comparar com os grids que a gente viu anteriormente, eles são bem parecidos, né? Então, eles estão bem verticais aqui. A diferença é que, nesse caso, a gente tem uma curva ali um pouco antes do tempo zero, né? Que é o tempo de merger. Então, como que a gente pode. Como que é uma forma da gente verificar se isso daqui é um sinal de onda gravitacional? Alguém tem alguma ideia? Bom, uma forma é a gente tentar ver se esse sinal foi detectado em outros. Isso mesmo, Letícia. Ah, uma coisa muito importante, pessoal, para não causar equívoco em vocês, esse processo que a gente está fazendo aqui é só um exercício, né? Na realidade, a colaboração não utiliza esse artefato de comparar espectrogramas para decidir se é um sinal de onda gravitacional ou não. Ele vai olhar outros parâmetros, então, taxa de falso alarme, se o sinal foi detectado em um detector e outro, esse tipo de coisa. Aqui a gente está só utilizando a morfologia do sinal mesmo para fazer essa atividade. Olha só. Então a gente tem um sinal, né, um espectrograma muito parecido entre dois detectores distintos. Então, esse daqui é um sinal de onda gravitacional. Se a gente descer ali para baixo, você pode descer, por favor, Uhum. Nicolas? Nessa última célula aqui, que tem esses quatro tempos, eu não vou fazer por causa da gente não se estender muito, mas aqui, dentre esses sinais, a gente tem um que foi muito importante, que é o GW0817, que é o sinal multimensageiro. Agora, eu vou pedir para você abrir uma aba, por gentileza, e colocar GWOSC. Isso. Então, esse é o Gravitational Wave Open Science Center. Se a gente descer um pouquinho ali, nós temos os catálogos dos eventos, que é o que eu mostrei para vocês anteriormente. E nós temos essas duas últimas opções, que é o Open Data Workshop e tutoriais. Então, para quem tem mais interesse nessa parte de análise de dados, eu recomendo vocês darem uma olhada aqui. Então, o Open Data Workshop, ele tem workshops anuais, mas eles são online, ficam gravados. Então, eles têm diversas aulas sobre como trabalhar com dados de ondas gravitacionais, nesse caso, com dados já publicados de ondas gravitacionais, que são de domínio público. São bem fáceis de serem acompanhados, tem certificação, então eu recomendo para vocês também. E aqui no tutoriais, são tutoriais mais curtos, mas que também são bem legais. Inclusive, esse hands-on que a gente fez hoje é baseado em um dos tutoriais que eles trabalham aqui. Na colaboração, existem pipelines internos que fazem análise dos parâmetros. Então, não necessariamente aqui são reproduzidos exatamente o que ocorre dentro da colaboração para análise de dados e validação de sinais de ondas gravitacionais, mas mesmo assim, um jeito bem interessante de se aprender a trabalhar com dados, porque alguns desses pipelines eles são internos. Então, você só consegue ter acesso a eles se você fizer parte da colaboração. Então, sendo uma pessoa que até o momento não faz parte da colaboração LVK, mas que quer trabalhar com dados de ondas gravitacionais, eu acho que esse daqui é uma fonte bem interessante de se iniciar o tratamento dos dados. Além disso, deixa eu ver. Alguém tem alguma dúvida em relação a glitches, sinais de ondas gravitacionais, ruído, alguma coisa que foi discutido nas aulas anteriores?
Não? Então eu vou pedir para você voltar lá no hands-on, por gentileza, e abrir o último link. Então, uma outra coisa que eu queria apresentar para vocês é esse Gravity Spy. Então, esse Gravity Spy é para quem tem interesse um pouco mais nessa parte de instrumental, mas que também conversa com a parte de análise de dados. Eu recomendo dar uma olhadinha aqui no Gravity Spy. Eles têm uns materiais muito interessantes. Inclusive, eles têm esse Help LIGO Scientist, né? Em que você tem como ajudar o LIGO a identificar como que os detectores eles podem ser melhorados. Então, é uma série vamos colocar como cursos aí. Então, para quem tiver interesse aqui, essa é outra ferramenta super interessante que eu recomendo para vocês. No mais, alguém encontrou um resultado ou analisou um outro sinal de onda gravitacional, seja os que eu sugeri no hands-on, seja pertencentes ao catálogo de ondas que eu mostrei para vocês, em que vocês gostariam de comentar sobre, tirar dúvidas sobre? Bom, no caso, então, se ninguém tiver nenhuma dúvida, não quiser fazer nenhum comentário, foi isso que eu tinha preparado para hoje. Era uma aula mais curta mesmo, só para a gente trabalhar um pouco com esses dados. Você poderia voltar lá no hands-on, por gentileza, Nicolas? Uhum. Então, aqui a gente seguiu basicamente o processo que se faz para análise de dados de ondas gravitacionais. Então, a gente tem o nosso string, a nossa série temporal. Ela é cheia de ruído, a gente não consegue identificar de primeira que tem um sinal de onda gravitacional ali. O que a gente precisa fazer é aplicar um método chamado Matched Filtering, em que a gente vai buscar, dentro desse sinal ruidoso, uma onda que se pareça com um modelo de onda teórico, né? Que são as waveforms. Essas waveforms, elas vão levar em consideração se é um sistema binário, de buracos negros, de estrelas de nêutrons, ou um sistema misto, diferentes massas que geraram esse sistema binário, diferentes aproximações. Então, existem aquelas waveforms mais simples que vão levar em consideração só a fase em spiral, então, ou seja, elas param logo antes do merger. Tem outras waveforms que vão considerar o ring down e outras fases de produção de ondas gravitacionais. Então, uma vez que a gente tem a nossa série temporal, a gente passa pelo whitening, que é esse reescalonamento. A gente passa por um passabanda, ou seja, a gente descarta trechos da frequência ali que não são úteis para a gente, e a gente trabalha só com aquele trecho que tem a informação que a gente busca. A gente aplica o matched filtering. Isso não é suficiente para validar um sinal de onda gravitacional. Então, antes da gente dizer isso é um sinal de onda gravitacional, a gente tem que ver se tem algum fator ambiental que poderia ter causado um sinal ali no nosso detector que mimetize um sinal de onda gravitacional, ou seja, que numa primeira olhada se pareça com um sinal de onda gravitacional. Se é declarado que não ocorreu nada que pudesse, não astrofísico, né, que pudesse estar gerando esse sinal, aí sim aquilo ali é validado e a gente passa para a parte de estimativa de parâmetros de ondas gravitacionais. Existe um alerta, eu não vou lembrar o nome agora, mas que qualquer pessoa pode se inscrever, em que toda vez que ocorrer um sinal de onda gravitacional, ou seja, um sinal de um possível candidato de onda gravitacional, você recebe uma mensagem no seu celular. Para isso, você só precisa se inscrever. Eu não tenho o link comigo agora, mas eu posso buscar e mandar lá no Slack. Então, durante o período de observação, toda vez que aparecer um sinal no detector e for emitido um alerta, você vai ficar sabendo. Além disso, o GraceDB, que eu mostrei para vocês, então, no link lá no final. Ele é um. Esse primeiro, obrigada. Ele é uma forma bem legal de acompanhar quantas detecções elas estão ocorrendo. Você pode ir lá no Public Alerts, lá em cima. Uhum. Obrigada. Pode ser a 4C, que é a última. Isso. Então, aqui a gente vai ter todos os candidatos de ondas gravitacionais. A gente tem essa terceira coluna, né, que é a significância. Então, isso é um sinal significante.
Tem algumas, não sei se nessa primeira página vai aparecer, mas que acho que está selecionado lá em cima, passado um filtro só para aparecer os significantes. Mas se você quiser ver tudo que aparece no detector, você pode colocar ali, show all public events. Isso. Vai aparecer todos os sinais que têm significância e aqueles que não têm. Então, enquanto a gente está monitorando o detector, né, a gente recebe vários alertas falsos, digamos, mas que são descartados logo de cara. Então, todos esses não aí são coisas que foram descartadas. Então, é um jeito bem legal de acompanhar. No momento não tá em período de observação, então a gente não está em período de corrida. Vai ter um que provavelmente vai começar no final do ano. Não é uma corrida oficial, é uma corrida entre períodos de commissioning, ou seja, entre só para fazer alguns testes de algumas melhorias que foram implementadas no detector, mas mesmo assim vai aparecer aqui. É bem interessante porque, se eu não me engano, a primeira detecção de onda gravitacional ela ocorreu fora de uma corrida, ou seja, não era ainda, ela entrou agora, ela é considerada a primeira corrida, né? Mas foi um pouco antes de uma corrida oficial. Então, pode ser que a gente faça detecções durante esse período. Vai durar cerca de 6 meses, se eu não me engano, mas ainda está em discussão, antes de começar oficialmente a O5. Então, essa é uma maneira de acompanhar. Vocês também podem acompanhar aquele GCN, que mostra ali na quinta coluna, isso, que ele é um canal de alertas astrofísicos, assim. Você encontra aí circulares de diversas áreas astrofísicas, altas energias, ondas gravitacionais. Então, toda vez que acontece uma primeira detecção, aqui vai aparecer especificamente dessa, desse evento, né? Mas é emitido um alerta, e daí tem um textinho em que ele fala, ó, no dia de hoje, né, tem a data lá, colaboração LVK, emite que foi detectado um sinal de onda gravitacional, e daí alguns parâmetros iniciais. Então, sinal provavelmente gerado. Você poderia abrir um deles? Isso, obrigada. Então, olha, ó, a gente tem quais detectores que participaram da detecção, pipeline que fez a detecção, por que ele é interessante, então, taxa de falso alarme, a probabilidade de ter sido subbinário de buraco negro, estrela de nêutrons, ter sido algo terrestre ou ter sido um sistema misto. Então, tem várias informações iniciais sobre aquele evento. Depois ele vai ser analisado com mais cuidado, né? Para que a gente consiga tirar o máximo de informações possível. Então, é bem interessante. Acho que também é possível se inscrever, e daí você vai receber sempre e-mails, mas aí você vai receber e-mail de tudo, de tudo que é publicado aí. Bom, dito isso, alguém tem algum comentário, alguma dúvida que queira fazer? Bom, se ninguém tem nenhum comentário ou nenhuma dúvida, eu encerro a aula de hoje aqui. Fiquem à vontade para alterarem esse código agora, é de vocês. Se quiserem testar outras fontes, enfim, fiquem à vontade mesmo. E seria isso para o dia de hoje, pessoal. Muito obrigado, Nicolas, por ter compartilhado. Imagina. Acho que é você que está gravando, né? Eu sou eu. Deixa eu ver. Isso, eu. Deixa eu.